Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Para quem não me conhece, eu sou o Evandro. Eu sou a E Gisele. nesse vídeo aqui nós vamos te explicar como que você pode trabalhar a vidrofusão na sua própria casa, investindo pouco, para que você assim consiga ganhar R$ 3.000 ou até mesmo mais por mês com artesanato em garrafa de vidro. Então, se você quer ganhar esse valor, pretende ganhar um valor aproximado de R$ 3.000 ou até mesmo mais, usando a própria garrafa de vidro, que é uma matéria-prima gratuita que você pode encontrar em qualquer lugar, fica aqui nesse vídeo até o final que nós vamos te mostrar como que isso é sim possível. Inclusive, já estão abertas as inscrições para o curso Fusão Perfeita, onde lá você vai aprender tudo o que você precisa para poder criar peças como essa, usando a garrafa de vidro como matéria-prima gratuita e poder gerar uma ótima fonte de renda mensal. Inclusive, eu quero começar esse vídeo aqui explicando para você basicamente o que é fusing, ou fusing, como muitas pessoas conhecem, ou traduzindo aqui para o português, vidrofusão. Essa é uma técnica onde te permite unir dois ou mais pedaços de vidro utilizando alta temperatura, para que ao final de todo o processo você tenha uma peça personalizada. Então, basicamente é isso, trazendo essa questão, essa técnica da vidrofusão para garrafa de vidro, com ela você consegue efeitos super diferenciados e também uma facilidade de criação, visto que a garrafa de vidro tem em sua pasta vítrea 4 colorações básicas, que são a transparente, que com ela você pode adicionar pigmentos e criar peças como essa, por exemplo. A gente tem a verde, a âmbar ou marrom e a azul, sendo que a verde, âmbar e a azul a gente tem em várias tonalidades diferentes que você pode brincar e criar peças incríveis como essas que vocês estão vendo. Inclusive, no curso Fusão Perfeita, você vai aprender toda a técnica para que, caso você não queira trabalhar somente com a garrafa de vidro, você poder utilizar qualquer outro vidro que você queira, que a sua criatividade permitir, desde que esse vidro seja compatível com a técnica vidrofusão. Inclusive, gente, com essa técnica você pode criar desde peças pequenas até peças grandes, tá? E a gente vai dar aqui alguns exemplos de peças que você pode criar, que são peças que a gente já criou e cria até hoje, tá? Eu sei que tem bastante gente que conhece o nosso trabalho aqui no canal, mas tem muita gente nova entrando, então a gente vai exemplificar aqui tipos de peças que você pode criar aí mesmo na sua casa ou no seu ateliê, tá bom? Então, começando aqui com as peças pequenas, gente, a gente vai falar aqui sobre começar com as bijuterias, tá? O que é bijuterias? A bijuteria são peças como essa daqui, ó, por exemplo, colares, ou anéis que você pode fazer e ter um ótimo retorno, um ótimo lucro com isso, com esse tipo de peça, porque são peças, gente, se você olhar para as mulheres ou até mesmo para os homens, que mulher que não tem pelo menos um colar, né? Você olha para as mulheres, se a mulher tá passeando, geralmente ela tá usando um colar, um brinco, um anel, tá? Algum acessório para combinar com a roupa que ela tá usando, para dar uma estilizada. Então, a bijuteria é um mercado, né, que você pode atuar muito abrangente e muito lucrativo, tá? E aí você pode modelar suas peças de acordo com o seu cliente, né? Digamos que seu cliente é masculino, então você cria peças, né, tipo essa aqui do Evandro, mais masculinas. Digamos que seu cliente são pessoas que gostam de coisas mais delicadas, né? Você cria peças mais delicadas. Não, meu cliente gosta de coisas extravagantes, coisa que chama atenção. Então você pode criar uma peça mais extravagante, uma peça que chama mais atenção, de acordo aí com o seu público. Ah, meu cliente é um público que gosta de prata. Então você pode trabalhar prata, criar, por exemplo, o pingente aqui de garrafa de vidro ou de algum outro vidro que você escolher trabalhar e colocar prata nos detalhes, que vai agregar bastante no seu produto e você pode vender ele por um ticket maior, tá bom? E fica bem bacana também. Tá, então bijuteria, vocês sabem, quem me conhece sabe que é uma das minhas queridinhas para trabalhar, porque tem um mercado abrangente e sai bastante, tá? É uma peça que você faz, rapidamente você vende. Mas fora a bijuteria, sem contar também, né, Evandro, que acho que é bom a gente falar aqui, se você está começando e não tem um espaço muito grande para você começar, a bijuteria é ideal, porque com ela
você precisa de um espaço bem pequeno, tá? Inclusive, com a bijuteria, você pode começar utilizando a mufla, que é um mini forno de fusem. Mas a gente vai falar mais sobre a mufla um pouquinho mais pra frente, tá? Mas, se você tem um espaço pequeno e quer começar, você começando com a bijuteria e utilizando a mufla, eu acho que você vai começar aí já estralando de vender e de confeccionar peças incríveis e pequenas, né, Evandro? Isso. E no caso aqui, as peças pequenas ainda, só para fechar, você pode, além de atingir o público de bijuteria, você também pode atingir público que quer brindes, que gosta de comprar brindes, souvenirs, lembrancinhas. Então, assim, a gente bate muito aqui no canal a questão da bijuteria, porque pensando na questão financeira, é o que tem o retorno mais rápido. No nosso caso, mais rápido até do que peças maiores. Então, assim, a gente sempre vai bater aqui na questão da bijuteria, porque a gente sabe que muitas pessoas que acompanham o nosso canal, que acompanham o nosso trabalho, vê na Vidrofusão uma oportunidade para ter uma fonte de renda. Se não uma fonte de renda extra, a principal fonte de renda. Mas com peças pequenas você também pode atuar na área de venda de brindes, souvenirs ou até mesmo peças decorativas em tamanhos menores. Então assim, pessoal, a questão do tamanho da peça vai muito de encontro também com o público que você pretende alcançar. Claro que com o estudo prévio de um público, você já produz aquela peça pensando naquele público para que eles possam comprar, eles possam adquirir de você com mais facilidade. E assim, fechamos aqui. Não, só uma coisa que eu acho importante a gente falar aqui é o seguinte, gente. É uma coisa que eu gostaria muito que vocês entendessem, que se você não fique pensando assim, por exemplo, Gisele, você falou que eu posso começar com peças pequenas e depois criar peças maiores. Entenda o seguinte, gente, independente se você vai criar peças pequenas ou peças maiores, a técnica praticamente é a mesma. Só tem que ter alguns detalhes depois para você criar uma peça, por exemplo, maior do que essa ou muito maior. Então, entenda que se você aprender a técnica e começar a criar bijuterias, tá? Você pode expandir depois para as peças maiores, desde que você saiba a técnica, porque a técnica para fazer um pingente desse aqui é a mesma técnica que você vai utilizar, por exemplo, para fazer pastilhas para construção civil, tá? É claro, você tem que entender, você tem todos os detalhes que você tem que saber, mas você começando com a bijuteria, depois você pode expandir para peças maiores, que a gente vai falar um pouquinho mais aqui das peças maiores, né, Evandro? Isso. E assim, como a gente já mostrou essa peça aqui, falando aqui a questão do processo, para muitas pessoas essa peça aqui parece ser complicada de fazer. E de fato quando você não tem o conhecimento necessário para a criação dela. Então assim, o processo que eu utilizei, o tempo que eu utilizei para criar essa peça talvez é menor, ou menor do que o processo e o tempo que eu utilizei para a criação dessa peça. Só que isso não quer dizer que o valor que eu vou adquirir numa peça maior pode ser necessariamente também maior do que o valor que eu adquiro numa peça menor. O valor não está, o lucro, melhor dizendo, o lucro de uma peça não está necessariamente agregado ao tamanho dela. Nada disso. A gente já teve peças aqui que a gente já vendeu que tem um tamanho, sei lá, de 70 centímetros, em que se eu vendesse 2 colares desse daqui, 3 colares desse daqui, o valor dos 3 já superaria o valor de uma peça grande. Tudo, pessoal, o valor da sua peça vai estar nos detalhes, vai estar na qualidade e também, por que não, no público que você escolheu trabalhar. E vendo que, tipo, por exemplo, como matéria-prima, se você escolher trabalhar com a garrafa de vidro, né, que a gente foca aqui na garrafa de vidro, mais no nosso curso Fusão Perfeita, você vai aprender a técnica e escolher. Não, eu quero trabalhar com vidro plano, beleza. Não, eu quero trabalhar com vidro importado, beleza também. Não, eu quero trabalhar com a garrafa de vidro. Lembrando que, se você sabe a técnica de trabalhar com a garrafa de vidro, você vai trabalhar com qualquer outro tipo de vidro, tá? Inclusive, a gente tem alunos aqui do nosso curso Fusão Perfeita que já trabalham com fusem, mais em vidro plano. E é nosso aluno porque quis aprender a técnica na garrafa de vidro, porque tem um abismo de diferença o trabalho com vidro plano e garrafa de vidro. Então, portanto, se
você sabe trabalhar a técnica com garrafa de vidro, você vai saber trabalhar com vidro plano. Mas ao contrário, se você sabe trabalhar com vidro plano, você não vai saber trabalhar com a garrafa de vidro, porque há um abismo de diferença. Inclusive, a gente vê alguns artesãos aí que estão meio que explorando essa técnica através de tentativas de erro e acerto, e a gente vê várias incompatibilidades no sentido de vários erros que a pessoa está fazendo com a peça, e a peça vai demorar uma semana, um mês talvez, e ela vai quebrar. Então fica a dica, tá, gente? Eu sei que muitas vezes a pessoa já quer começar a fazer peças enormes, exuberantes e tudo mais. Mas, gente, a gente sempre fala para os nossos alunos focar primeiramente em aprender a técnica, entender o que você está fazendo. Porque a partir do momento que você aprende a técnica, você entende o que você está fazendo, você pode criar painéis, por exemplo, de 50 metros quadrados, que é o nosso último trabalho que a gente fez, que foi um painel que se chamou Painel Sustentável, né? De 50 metros quadrados. Esse painel está exposto em São Paulo, em Hermelino Matarazzo, na Zona Leste, tá? Se você quiser conhecer, tá? Então, depois você expande, tá? Agora, não tenta já começar a querer fazer coisas muito exuberantes. Não que você não vai conseguir, você vai conseguir sim. Só que primeiro, o primordial é você entender o que você está fazendo, aprender corretamente você fazer a técnica, né, Evandro? Isso. No caso, pessoal, de novo, batendo a questão de público, quando a gente fala em público, em cliente, automaticamente a gente fala de mercado. Então, assim, uma vez que você primeiro aprendeu a técnica, fala, opa, eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu já sei o que eu estou fazendo. Onde que eu quero atuar? E aí você escolhe, literalmente, pessoal, literalmente, você escolhe qual área você quer atuar. Eu quero atuar na área você falou painel, na área de painéis. Opa, eu vou pegar todo esse conhecimento e nichar para o painel. Concorda que você pegando já o seu conhecimento e criando um produto, focando no público, as suas chances de acertar são infinitamente maiores do que quem começa perdido, não conhece a técnica, não sabe quem ela quer, o mercado que ela quer atuar. Concorda que é bem mais fácil, uma vez que você aprende, você já sabe passo a passo. Consequentemente, sabe qual que é a tua capacidade de criação, tua capacidade de criatividade, consegue encontrar mais facilmente um público, podendo criar algo com muito mais facilidade para aquele público e, por consequência, ter um retorno muito mais rápido. Trazendo aqui como exemplo o painel, a gente sabe que não é em qualquer lugar que você vai encontrar um painel, independente do tamanho, feito com garrafa de vidro, utilizando a mesma técnica que a gente utilizou para criar esse painel. Então, assim, é um público novo, é um público que provavelmente vai começar a surgir mais a partir daqui, e caso você pretenda atuar nessa área de criação de painéis, existe um grande potencial. Um grande potencial, uma grande possibilidade de lucro nessa área, visto que empresas vão procurar pessoas capacitadas para isso, líderes políticos eles vão procurar pessoas capacitadas para isso, e vou ficar aqui nesses dois. Por quê? Empresas elas querem mostrar uma contrapartida dela para o meio ambiente, para algo que provavelmente ela está destruindo ali, entre aspas, ela quer mostrar que ela está, com aquele painel, ela está tendo um cuidado com o meio ambiente. E por que não os líderes políticos? Quando eles criam uma obra que fique visível para uma comunidade, uma cidade, um distrito, onde quer que seja, aquela obra vai ficar marcada pelo político que está bancando aquilo. Então, a área de painéis, assim como muitas outras que a gente já atuou, a gente já trabalhou, é uma área que dá bastante retorno financeiro. Só que, para isso, você tem sim que ter o conhecimento necessário para que você possa atuar com segurança nessa área. E um outro, só para fechar aqui também, uma outra coisa que vale a pena falar é com os arquitetos. Gente, não sei se você é arquiteto, a gente tem alunos acho que uma aluna que é arquiteta. Os arquitetos é igual ao público de moda. O que geralmente esse pessoal está procurando? Coisas diferentes.
O que é o colar, gente? Colar por colar tem um monte de colar. Mas o que é o diferente do seu produto? O que é diferente desse colar? Além dele ser todo extravagante, ele chama atenção, é um colar para aquelas pessoas que não gostam de coisa delicada, gostam de coisas mais pá. Além de tudo isso, qual que é o diferencial, além da exclusividade? É a garrafa de vidro. Então, gente, o arquiteto, o pessoal que trabalha com moda, o que eles estão procurando? O diferente. Porque o normal, todo mundo tem. Qualquer lugar você vai na esquina tem um colar. Mas qual que é o diferencial? Então, por exemplo, os arquitetos, geralmente eles estão procurando alguma coisa diferente para mostrar para o seu cliente. Então, se você quer trabalhar nesse mercado de pastilha, no mercado de construção civil, gente, vai fundo porque dá super certo, tá? E você vai ter um ótimo, claro, né? Você não vai faturar 3 mil reais por mês, você vai faturar muito mais, tá? Então, entenda que independente se você vai trabalhar nesse mercado de peças grandes ou mercado de peças pequenas, o diferencial que você tem que estar mostrando para o seu cliente, porque desde a moda até tipo a construção civil, eles querem ter o diferente para estar oferecendo para o seu cliente, tá bom? Então fique atenta nesse detalhe aí. Por isso que a gente foca aqui, a gente sempre fala da garrafa de vidro, porque é o diferente, é o diferencial do nosso negócio, inclusive, né, Evandro? Uhum. Fechamos essa parte? Sim. Peças grandes, peças pequenas. Se você quiser conhecer esse painel, gente, aqui no canal tem vídeo que a gente mostra no painel e também no nosso Instagram também tem. Então dá uma olhadinha lá, beleza? Agora, gente, uma coisa que às vezes você tá na dúvida, né? Eu sei que tem pessoas que tá querendo entrar para essa turma, fica na dúvida. Às vezes a pessoa não tem muito dinheiro para investir, fica na dúvida. Mas Gisele, Evandro, quais os materiais essenciais que eu preciso para começar? Será que eu preciso investir muito dinheiro nisso para começar? Eu quero começar, não tenho espaço. A gente vai falar um pouquinho, especialmente com você que quer começar, tá? E tá na dúvida dos materiais que você precisa para começar. Então, a gente vai falar dos materiais essenciais, tá? Para você começar, né, Evandro? Pessoal, aqui a gente vai dar, questão dos materiais, a gente vai dar só uma pincelada, a gente não vai entrar a fundo sobre cada um material, mesmo porque aqui no canal tem vídeos onde a gente fala especificamente sobre cada um desses materiais. Então, assim, para começar, o primeiro material, quando se trata no trabalho não somente da vidrofusão, mas de vidro em geral, o material essencial para você poder trabalhar com vidro é o cortador de vidro, ou como a gente costuma chamar aqui no canal, a caneta. Então, assim, existem canetas de boa qualidade e de má qualidade. O que você tem que entender, pensando que o seu recurso financeiro, dependendo do seu recurso financeiro, é que o que a caneta deve fazer é cortar o vidro. Por que você precisa dela? Porque pensando aqui, usando esse colar aqui como exemplo, para mim poder dar o formato a essa peça, eu tive que cortar ela nesse formato aqui para poder trabalhar ela na temperatura. Para isso, eu utilizei um cortador de vidro. Se na sua cidade existem cortadores de vidro baratinhos que você veja ali, tipo, eu só consigo começar com esse cortador aqui, custando, sei lá, 15, 20, 30 reais. Você pode começar com ele, porque o essencial, a princípio, é você conseguir cortar a peça, cortar no formato desejado. Então, um cortador, se pegar aqui e fizer aqui um comparativo, um cortador de 15 reais é tão bom quanto um que você vai pagar 90 reais, que geralmente é o que a gente recomenda aqui no canal, entre, sei lá, um valor entre 120 para cima, que é o da Toyo. Não, a qualidade é gritante, é muito diferente. Só que, vendo aqui que você tem pouco recurso, se você tiver pouco recurso para começar, um cortadorzinho de vidro de 15 reais, de 20 reais, você já consegue iniciar. Só uma coisa que eu queria falar aqui. Qual que é a diferença? Tudo bem, Gisele. Então, se vocês estão falando que eu consigo começar com um cortador baratinho, mas por que você... Qual que é a diferença de um cortador mais caro e um cortador mais baratinho? Você tem que ter em mente o seguinte, gente. Tem gente que compra coisas baratinhas na internet e já começa de qualquer jeito, não sabe utilizar, não sabe se precisa de lubrificante, se o lubrificante é interno ou é externo. Então, gente, tudo que você vai fazer, você tem que ter um certo cuidado.
E com certeza, já vai uma dica aqui para você, se você vai comprar o cortador mais baratinho, você tem que saber manuseá-lo e tratar ele com mais carinho, tá? Do que você trataria um cortador, por exemplo, da Toyo, que é o que a gente sempre fala aqui no canal, tá? Então, o cortador da Toyo ele é mais resistente. Um cortador mais baratinho, talvez, eu não sei falar especificamente de um determinado cortador, mas eu já sei que ele não é tão resistente quanto o da Toyo, mas ele vai fazer o mesmo trabalho. Só que você tem que tratar ele com mais carinho, entender certinho como ele funciona para ele ter uma vida mais duradoura até você poder investir um valor, né, num cortador melhor. Ou não. O Evandro tem um cortador aqui de cabo de madeira, né, Evandro? Bem baratinho. E quantos anos faz que você tem esse cortador? Acho que uns 4 anos. Entendeu, gente? Então, é só esse detalhe. Às vezes a pessoa fala, comprei um negócio, já quebrei. Mas você sabia como usar? Porque, por exemplo, esse cortador de cabo de madeira que eu tô falando aqui, ele não tem lubrificante interno. Então, o que você tem que fazer? Passar o lubrificante em cima da peça, né, Evandro? Isso. Fazer a lubrificação de forma manual. Por quê? Já que a gente falou aqui Toyo, enquanto o Toyo faz a lubrificação de forma automática, digamos assim, esses que não têm o reservatório de óleo, você tem que fazer isso de forma manual. Ah, Evandro, mas por que é importante fazer isso? Porque caso contrário, pensa só, você já está adquirindo um cortador baratinho. Se você não cuida dele, não lubrifica a ponta dele, com o tempo ele tende a se desgastar muito mais rápido do que um cortador onde você toma os cuidados necessários para usar ele. E por consequência, desgastando mais rápido, o fio de corte, digamos assim, vai sumir com mais rapidez, mais velocidade, mais cedo. Por consequência, você vai acabar perdendo o seu cortador mais cedo também. Então, pensando aqui num cortador de má qualidade, pensa em um cortador de uma qualidade ruim. Se eu não sei utilizar ele, não tomo os cuidados necessários, esse cortador de uma qualidade ruim vai estragar aí em cerca de 15 dias, 30 dias. Isso, no máximo, 30 dias. Ou na hora, porque a gente já recebeu mensagem, eu acabei de comprar e já quebrei, gente. Isso. Então, o mesmo trabalho que um cortador baratinho e um cortador caro, o mesmo trabalho eles fazem. A única coisa que você tem que entender é do cuidado. Tenha mais cuidado, mais carinho na hora de manusear o cortador mais baratinho, porque ele é um pouquinho mais frágil, você tem que ter um pouquinho mais cuidado, mas ele não vai impedir de você faturar R$3.000 ou mais com artesanato em garrafa de vidro. E o próximo material aqui que também é importante você adquirir é o alicate, seja ele alicate de desbaste ou bico de pato. Existe uma diferença muito grande entre esses dois alicates, não somente na forma de utilizar, mas onde você pode utilizar também. Por exemplo, o alicate bico de pato, ele é um alicate que a gente indica mais para caso você queira criar peças grandes, de 15 centímetros para cima, de 12 centímetros para cima. Por quê? Porque a forma de você utilizar ele, a forma de você cortar o vidro, separar o vidro utilizando ele, é diferente do alicate de desbaste. Já esse alicate de desbaste, a gente indica mais para caso você queira criar peças menores, como acessórios, por exemplo. Então vamos supor aqui que você vai estar começando, você pretende começar criando peças pequenas e seu recurso financeiro é limitado a ponto de você ter que escolher um cortador de uma qualidade mais inferior, porque custa baratinho, e um desses dois alicates. A gente recomenda que peças pequenas, alicate de desbaste. Por quê? Porque a forma de utilizar ele é mais indicada, obviamente, é mais indicada para cortes onde você vai estar fazendo ali o corte em peças menores, em placas de vidro menores. Aqui no canal tem vídeos onde a gente explica tanto como utilizar o alicate de desbaste quanto o alicate de bico de pato. É só dar uma procurada aí que você vai encontrar. Então, a respeito desses alicates, assim, não tem muito o que falar aqui. Ah, Evandro, mas eu posso utilizar um alicate comum? Não é indicado você utilizar o alicate comum, porque o alicate comum não foi criado para se trabalhar com vidro. É importante você entender isso. Se você utilizar alicate comum, você pode
acabar em alguns momentos se frustrando ou até mesmo ficando um pouco irritado com a forma que ele vai cortar o vidro que você vai estar usando ali para a criação de uma peça. Então, dá uma olhadinha aqui no canal, vídeos onde a gente fala sobre o alicate de desbaste e o bico de pato, que você vai entender perfeitamente o que a gente está querendo dizer aqui. E, gente, um outro material, né, uma outra ferramenta que você precisa ter, no caso, você vai precisar dessa ferramenta se você for trabalhar com a garrafa de vidro, tá? Entenda. Não, Gisele, eu vou trabalhar com vidro plano, eu tenho uma vidraçaria, ou eu tenho parceria com uma vidraçaria que me dá vários retalhos de vidro, então eu não vou trabalhar com garrafa por enquanto. Beleza, então você não vai precisar desse material. Mas se você for trabalhar com a garrafa de vidro, você vai precisar de uma maquininha, tá? Que corta a garrafa. Essa maquininha ela vai cortar o bico e o fundo da garrafa e a partir daí você começa o trabalho com a garrafa de vidro. Aqui no YouTube a gente tem vários vídeos que a pessoa ensina você a cortar a garrafa sem essa maquininha, que é com barbante, com água e com álcool. Entenda, se você já fez esse tipo de trabalho, se você já tem a expertise de fazer isso, beleza. Mas se você não tem, a gente recomenda que você tome cuidado, tá? Porque esses dias eu vi um videozinho no canal, o cara introduz o vídeo mostrando, por exemplo, uma garrafa verde. E aí ele vai ensinar a cortar o fundo da garrafa. Só que ele vai cortar o fundo da garrafa numa garrafa azul. E por que aconteceu isso? Vou falar uma coisa aqui para vocês, porque é experiência própria. Com certeza ele foi cortar a garrafa verde, não deu certo, ele teve que trocar de garrafa e foi na garrafa azul. Por quê, gente? Isso, você acha que a maioria, tá? Ele não vai colocar o BO que deu, ele vai colocar o vídeo mostrando que já deu certo, tá? Então, é difícil de fazer isso? Não, mas você tem que ter cuidado. Se você já fez, beleza, parte para frente e continua. Mas se você quer se arriscar e fazer, toma cuidado, tá? Porque tem um certo perigo, tá? E outra coisa que o pessoal usa para cortar a garrafa é aquelas coisas que vai girando, serra-copo? Não. Disco de corte? Disco de corte. Gente, pelo amor de Deus, se você for usar esse tipo de corte e você não sabe o que você está fazendo, não utilize isso, porque é perigoso. Não utilize. Não, Gisele, eu já corto, eu já faço trabalhos com esse tipo, já faço copo, já faço isso e aquilo. Beleza, mas se você vai começar, não utilize, porque é perigoso, é uma ferramenta perigosa que você tem que saber o que você está fazendo, tá? Então, isso aqui, fechando parênteses, tá? Porque a gente tem bastante pessoas aqui que acompanham e tá começando de agora, tá? Então, eu acho que é meio que nossa obrigação dar essa informação para você, tá? Então, se você vai trabalhar com garrafa, compra essa maquininha de cortar o bico e o fundo da garrafa. Se não, não precisa, tá? Ah, mas e o cortador? Dá para cortar o bico e o fundo da garrafa? Não, tá? Pode ser que dê? Pode até ser, mas você tem que ter uma experiência, né, Evandro? No caso, não é que pode ser que dê. Dá. No caso, dá. Mas assim, vou voltar aqui um pouco... Não é o que a gente recomenda. Vou voltar aqui um pouco a questão do corte com barbante. Pessoal, assim, eu sei que dá para fazer copinho, cortando a garrafa com barbante, mas até aí tudo bem. Só que a gente não está falando aqui de criação de copo. A gente está falando de um trabalho onde você pega a garrafa de vidro, literalmente desmonta ela e cria peças diferenciadas, seja acessórios, peças de decoração, brindes ou qualquer outra coisa que você queira. Pensando aqui que você está pensando em iniciar utilizando o barbante, a forma de cortar com barbante, pensa só, vai imaginando aqui o processo. Como a gente falou, a gente tem que cortar o gargalo e o fundo da garrafa, que no caso a garrafa tem 5 partes: gargalo, pescoço, ombros, corpo e o fundo. A gente tem que, para começar aqui, dependendo da peça que você vai criar, separar todas essas partes aqui. Mas vamos supor aqui que vou estar criando uma peça simples usando somente o corpo da garrafa, que é essa partezinha aqui da garrafa de vidro. Então assim, eu preencho o corte com barbante, eu preencho até um determinado ponto com água, venho com o barbante umedecido com álcool ou querosene, amarro ele aqui na exata
no exato ponto onde a água está no nível da água, acendo ele. Esquenta a parte de cima, a água não deixa esquentar de baixo, mergulho na água, como a parte de cima vai estar mais quente do que a de baixo, aqui na linha vai dar um choque térmico, a garrafa vai abrir, fez-se o copo. Até aí, lindo, tudo bem. Fiz o primeiro corte, só que aqui o corpo ainda tem um fundo. Usando a técnica de barbante, como que você vai conseguir cortar o fundo? Não dá. Então, assim, para trabalho na vidrofusão, não usa o barbante. Primeiro, por conta disso, você não vai conseguir cortar o fundo. Segundo que, dependendo do que você vai utilizar aqui para gerar a chama, ele vai deixar algumas partículas aqui, algumas moléculas que vai dar problema no final na sua peça. Então, assim, não utiliza o barbante. Já supondo aqui que você não tem condições de investir no cortadorzinho de garrafa, que a gente indica que você compre um cortadorzinho de garrafa, você pode utilizar, a gente não indica? Não indica, mas vendo aqui que o seu recurso é limitado, você pode vir aqui com um cortador, o cortador é a caneta, faz um tiquezinho aqui e utiliza ferro de solda. E aí você vai demorar bastante, tanto que a gente não fala muito isso aqui no canal, porque tem muita gente que é ignorante e vai falar que a gente está indicando alguma coisa que não funciona. Então, assim, a gente sempre fala, cortador de garrafa, porque é algo que é visível, algo que funciona, algo que é rápido. Tem gente que não tem paciência. Com o ferro de solda, fez o tiquezinho aqui com o cortador, inclusive aqui no canal, a Gi mostra como que faz isso. Você vem com o ferro de solda e vai dando choque térmico no tiquezinho que você fez com a caneta. Mas digamos assim, gente, se você, por exemplo, eu tenho ferro de solda, beleza, mas você vai comprar, então já investe logo na maquininha. A gente tá falando algumas coisas aqui, talvez você fique até perdido, tá? Mas isso aí que o Evandro falou é, digamos, se você tem o ferro de solda. Não, mas eu não tenho nada. Investe e vai trabalhar com garrafa? Investe na maquininha. E, gente, aí você pode estar se perguntando o seguinte, Gisele, mas como é que eu faço, né, para derreter o vidro? Porque isso aqui, né, gente, o vidro ele vai em alta temperatura para derreter e criar essa peça aqui, né? Como vocês podem ver, essa peça aqui ela é colorida, então ela foi feita com a garrafa de vidro transparente e pintada para dar essa coloração, diferente dessa daqui que foi feita com a garrafa de cerveja na cor âmbar, tá? Então cor natural. Dá para fazer também pingentes na cor âmbar, que fica incrível, fica maravilhoso se você não quiser começar a utilizar pigmento, tinta, tá? Então, vou já logo adiantar aqui, não dá para você derreter o vidro no forno de cozinha, tá? Eu sei que para muitas pessoas parece absurdo, mas a gente já recebeu esse tipo de pergunta. Para você derreter o vidro, você vai ter que ter um forno específico para você derreter, para ele atingir uma alta temperatura em torno de 800, 900 graus, né, Evandro? 800 graus, para atingir essa alta temperatura. Qual é esse bendito desse forno? Existem 2 fornos, tá? Vou falar aqui dos 2, né? Posso falar? Dos 2? Duas categorias de forno. Sim, para não falar só que é só 2. Vou falar então de 2 categorias, tá? Quais são essas categorias? Gisele, eu tô começando, tenho baixo valor para investir e vou começar com peça pequena. O que a gente indica você utilizar? O mini forno, que é a mufla, que você vai utilizar em conjunto com o micro-ondas, tá? Essa mufla, daqui a pouco eu vou te falar um negócio aqui bem legal sobre essa mufla, mas só entenda o que é essa mufla. É um negocinho assim, parece uma vasilhinha, mas não é, tá? Um negocinho bem pequenininho que você vai colocar dentro do micro-ondas e você vai utilizar essa maquininha, esse mini forno, para derreter o vidro. Mas será que tem perigo eu derreter o vidro dentro do micro-ondas? Como é que funciona? Explica só um pouquinho meio por cima como é que funciona para o pessoal entender. Basicamente, o corpo dela é um isolador térmico e dentro do corpo dela tem uma camada que a gente chama de camada de aquecimento, que converte as ondas do seu próprio micro-ondas, independente de qual seja, basta funcionar em calor bruto para qualquer coisa que esteja ali dentro da mufla. Então, como a gente falou, precisa de temperatura próxima a 800 graus,
Essa mufla ela consegue dentro dela atingir temperaturas próximas a 900, ou seja, bem mais do que o vidro precisa para se transformar em peça semelhante a essa daqui. E agora eu vou te dar uma, não é boa, é excelente notícia, tá? Para os nossos alunos do curso Fusão Perfeita, a gente ensina o passo a passo e os materiais que você precisa para você, né, fazer a sua própria mufla, tá? Com isso, você não vai precisar investir em mufla, que a mufla lá gira em torno de R$700, tá? Para cima. Você vai economizar esse valor e, além disso, você pode fazer a mufla para comercializar, porque esse mercado é um mercado que está crescendo e precisa de materiais. E esse tipo de material é meio que escasso, porque é uma coisa nova, principalmente aqui no Brasil. Então, veja, além de você economizar, você pode comercializar muflas para você vender, que com isso você já consegue o valor que você investiu, né, Evandro? Uhum. Então, fica essa dica aí, né? Tem gente que já vai acompanhando a mufla. Não, gente. Os nossos alunos, a gente ensina o passo a passo de você construir a sua própria mufla. Inclusive para você, olha só, fazendo aqui um comparativo de preço. A mufla vai custar, sei lá, 600, 700 reais. O valor que você vai investir em material para você mesmo construir a sua própria mufla gira em torno de 80, 100 reais. Então, olha só, se você constrói sua própria mufla, ou talvez a sua mufla e uma para venda, você investir, sei lá, 200 reais, se você conseguir vender uma das muflas que você criou por 700 reais, você já tem esses 700 reais de retorno que você pode investir em mais material para você ou começar a produzir suas peças ou melhorar o seu estoque de produtos, de matéria-prima para você produzir peças cada vez melhores. Inclusive, a gente já tem alunos que criaram sua própria mufla. E pessoal, como a gente sempre vem falando aqui, quando você tem o conhecimento, você consegue sim gerar renda, ter um retorno financeiro bem maior do que você teria caso você não tivesse o conhecimento correto para tal. Beleza, então esse é a primeira... Como é que você falou? Categoria. Então essa, né, é a primeira categoria que você está começando, a mufla, tá? E o legal é que você precisa de um espaço bem pequenininho, um espaço que caiba o seu micro-ondas, né? Não precisa de um espaço muito grande. Ah, não, Gisele, eu não quero começar com a mufla, eu quero começar com uma coisa maior, que eu quero criar peças maiores. Então, a gente vai falar aqui sobre o forno de Fusen, né, Evandro? Isso. O que é o forno de Fusen? O forno de Fusen, ou como muitas pessoas conhecem, o forno para alta temperatura, e trazendo para vidrofusão, a gente já nicha forno para Fusen, é um forno especial onde você consegue trabalhar temperaturas elevadas. Tem fornos que variam, no caso, a temperatura de trabalho. Tem fornos que trabalham com temperaturas de 900 graus, 1000 graus, 1200, 1300, só que, como a gente falou anteriormente, para você trabalhar a vidrofusão, você não precisa de temperaturas tão altas. Então, se a gente pensar aqui em um forno para alta temperatura, trazendo aqui para o forno de Fusen, você vai precisar de um forno onde a temperatura de trabalho dele gira em torno também de 900 graus. Porque utilizando aí 780, 800 graus, você já consegue, claro que tendo conhecimento sobre todas as etapas de trabalho, todas as etapas de criação da peça, você já consegue aí brincar bastante, atingir vários públicos, vários mercados, criando vários modelos de peça, sejam elas pequenas, médias ou até mesmo grandes. Agora eu quero falar aqui com ceramistas. Você é ceramista. Se você é ceramista, você já tem esse forno. Porque para você queimar a cerâmica, né, Evandro? Não vou falar termos aqui que eu não conheço, pode ser que você fale alguma coisa errada. Mas, para você fazer a queima da cerâmica, você vai precisar de um forno que vai até mais ou menos 1200 graus. Então, você já tem esse forno, tá? Então, se você é ceramista e quer agregar mais valor ainda no seu produto, você pode aprender a vidrofusão com garrafa de vidro e utilizar o seu próprio forno. Você vai agregar coisa diferente no seu trabalho. Gente, imagine uma peça que você faz, utilizar a garrafa de vidro e ainda complementa com uma cerâmica ou vice-versa, né? Fica incrível e você vai agregar
diferencial e valor no seu produto. Então, você pode aumentar o ticket do seu produto, tá? Fica a dica para você que é ceramista, você já tem o forno, porque para fundir o vidro a gente vai precisar de 800 graus e o seu forno para cerâmica ele vai de 1.000 a 1.200 graus, né, Evandro? Então, fica a dica. Ah, não, mas eu não sou ceramista, eu tô começando, o que que eu faço? Como que eu compro esse forno? Primeiramente, gente, vou falar uma coisa aqui que você pode até achar que o que eu vou falar seja porque a gente esteja querendo vender o curso para você. Tá? Se você acha isso, beleza, tudo bem, mas eu vou falar mesmo assim. Gente, não compra o forno de Fusen sem aprender a técnica. Por quê? Porque, gente, não é basicamente você pegar o vidro, enfiar ele lá dentro do forno e ele vai sair uma peça dessa. Não caia nessa história, porque isso não vai acontecer. Se você não saber o que você está fazendo, você vai investir um dinheiro e ele vai ficar perdido. E sabe o que vai acabar acontecendo? Você vai vender o seu forno por preço de banana, porque você vai se frustrar. O forno, ele não é assim, tipo, você não vai jogar o vidro lá dentro e o negócio vai fazer o trabalho sozinho. Você tem que entender do controlador, saber como é que faz os patamares, você tem que entender... Gente, tem gente que compra o forno e não sabe nem ligar e nem desligar o forno. Então, você tá entendendo? Como que você vai comprar uma coisa se você não sabe nem ligar nem desligar, nem sabe para que funciona aqueles botãozinhos e não é bicho de 7 cabeças, tá? Mas mesmo assim, nem sabe como é que funciona. Fora que você nem sabe que tipo de peça você quer criar. Se você quer criar peças tipo desse tamanho aqui, que digamos que é peça pequena, para que você vai comprar um forno grande ou um forno alto? Pra quê? Não, eu quero criar peças grandes. Tudo bem, então aí você não pode comprar um forno pequeno. Primeiro você tem que entender da técnica, saber o que você vai fazer para depois você investir no forno. Ah, não, já tenho forno? Beleza, tudo bem. Mas mesmo assim, gente, não saia comprando forno sem saber, sem aprender a técnica e sem saber o que você quer fazer. Experiência de alunos que a gente tem que, antes de entender o que está fazendo, aprender a técnica, foi lá e comprou um forno. Investiu um alto valor no forno, tá? E depois caiu a ficha de tipo, não sei nem como é que liga esse negócio. E agora, o que eu vou fazer? Aí vieram, né, Evandro, e acabaram entrando para nossa turma do Fusão Perfeito. Não tô falando isso para você adquirir o curso novamente. Tô falando isso porque a experiência própria que a gente viu dos nossos alunos. Inclusive, a gente tem um forno aqui no nosso ateliê que a gente comprou de uma pessoa assim, que achou que era comprar o forno, ligar o bicho e ia sair uma peça dessa daqui, e acabou se frustrando e acabou vendendo o forno por preço de banana e a gente acabou aproveitando. Essa questão do forno, pessoal, é muito importante. Por quê? Partindo até talvez anterior a esses pontos que a Gi está trazendo, você tem que ter em mente, antes mesmo de adquirir um forno para alta temperatura, o que você pretende fazer nessa área. Por quê? Por incrível que pareça, e por mais que muitas pessoas acreditem que todo forno vai servir para a criação de qualquer peça, não é bem por aí. Tem peças que um determinado forno não é capaz de criar. Tem peças que têm mais facilidade de serem produzidas em determinados modelos de forno. Tem peças que você consegue produzir em quantidades muito maiores se você aproveitar um modelo de forno específico. Eu não vou citar aqui exemplos para a gente não se estender muito nessa questão de forno aqui, porque eu acho que já deu para você entender com tudo isso que a gente falou, que você tem que saber exatamente o que você pretende fazer antes mesmo de adquirir um forno. Porque caso você adquirir um forno errado ou um forno que não vai suprir a tua necessidade, as chances, brother, de você se frustrar são grandes. E caso isso aconteça, é bem provável que você acabe vendendo seu forno por preço de banana para algum de nossos alunos. Hashtag falei. E também, e fora isso, né, a gente dá todo o auxílio para o aluno quando ele for adquirir o forno dele, se ele for adquirir, a gente dá todo o auxílio e conversa bem certinho para ele comprar o forno certo, tá? Evandro? Inclusive no Fusão Perfeito tem lá, explico tudo bonitinho para que serve cada modelo de forno. Então, acho que fechou agora essa questão dos materiais essenciais, tá?
Agora, não fica assim, gente. Eu quero falar uma coisa, o seguinte pra você. Se você está começando, não vai já pensando no forno. A Mufla, ela faz o trabalho excelente. É muito... Ó, a Mufla, gente, ela é mais rápida do que o forno. O forno você vai ter que demora muito mais tempo para esfriar e para você tirar a peça de dentro do forno. A Mufla não, né, Evandro? A gente não está falando aqui que um é melhor do que o outro. A gente está falando aqui de agilidade, praticidade. Se você quer criar peças pequenas e ter um retorno mais rápido e talvez até produzir mais peças por dia, dependendo da peça que você vai estar criando, talvez a Mufla seja o mais indicado. Por quê? Por exemplo, com a Mufla eu consigo criar, citando novamente esse exemplo aqui como exemplo, com a Mufla eu consigo criar em média umas 6, 7 peças dessa daqui por dia. Se com essas 6, 7 eu conseguir montar um acessório como esse daqui, por exemplo, e vender cada um deles a... Ó, vamos jogar abaixo? R$150, para não enrolar muito. Conseguir vender cada um desses aqui a R$150, produzindo 7 peças já tem R$1.000 aí garantido por dia. Prolongando aqui por 30 dias, olha só o quanto que você não pode lucrar por mês. Dessa forma, utilizando uma simples Mufla, caso o seu intuito seja montar um ateliê grande, né, que eu já aprendi numa live esses dias que não posso falar no diminutivo. Pretende montar um ateliêzão, tendo um fornão, produzindo personas, você pode começar com muflonas, produzindo peçonas, ganhando um retornão, e aí com esse retornão montar um ateliêzão. Investir. Imagina, gente, com isso aqui que o Evandro falou, você trabalha só no final de semana, por exemplo, num sábado você consegue fazer esse tanto de colar que o Evandro falou, quando for na segunda-feira você já leva para vender pro pessoal do seu trabalho. Renda extra, que daqui a um dia vai ser sua principal fonte de renda. Entendeu? Então fica essa dica aí para você, beleza? Então fechamos a parte aqui dos materiais essenciais para você começar. Agora tem uma coisa que o pessoal sempre pergunta pra gente, manda mensagem, o curso é presencial? Gente, o nosso curso não é presencial, o nosso curso é online. Eu sei que ainda tem algumas pessoas que têm um certo preconceito com o online, mas gente, pensa que o curso online você vai assistir em qualquer momento, de noite, de madrugada, no final de semana. No sítio. No sítio. Então, é em qualquer dia e em qualquer horário. Em qualquer lugar. E em qualquer lugar, tá? Então, entenda que o mundo tá caminhando pro digital. Então, assim, gente, tem curso até de dança online, tem curso de luta online, que é coisa que você precisa de pessoa junto. Entendeu? Então, assim, o mundo tá caminhando pro digital. E querendo ou não, você vai... Vou falar até uma coisa, mas você vai ter que se adaptar a isso, né? Gente, se a gente não fizesse esse curso online, a gente não ia conseguir atingir o número de pessoas que a gente quer atingir e o número de pessoas que a gente está atingindo. Tem pessoas da Bahia, que é nosso aluno, pessoas do Rio de Janeiro, da Alemanha, da Alemanha. África. Então, assim, como que a gente ia atingir esse público, tá? E uma coisa que eu quero falar, mas será que mesmo sendo online, será que eu consigo? Né? Às vezes a pessoa pergunta, será que eu vou conseguir ver os detalhes da peça no online? Gente, eu tô mostrando aqui para você agora um vídeo, a peça, sem contar que a gente tem grupos de estudo onde a gente olha a peça da pessoa, a gente faz videoconferência ali na hora, a pessoa manda foto. Então, assim, gente, dá para aprender sim e aprender bem no online, né, Evandro? A vantagem que a gente está mostrando aqui é que você vai poder acessar de qualquer lugar, em qualquer horário, enfim, basta você estar disposto a estudar e aprender aquilo que a gente preparou para você. E assim, por mais que você não tenha nenhuma ferramenta para começar, lá você vai aprender a criar sua própria Mufla, seu próprio forno. Você já tem a principal ferramenta. No caso, se você achar qualquer pedaço de vidro, você já tem da Mufla ali, você montou a pecinha lá, mesmo sem cortador, sem pigmento, sem cortador de garrafa e sem um alicate. Você consegue criar alguma coisa ali. Então, trazendo aqui, vamos supor aqui que, por exemplo, o curso fosse presencial. Tem algumas vantagens que muitas pessoas iam ter lá as ferramentas já na mão delas, só que essa vantagem, assim como muitos cursos
de vidrofusão que tem por aí de forma presencial, essa grande vantagem é uma grande desvantagem também. Porque, ó, por exemplo, vamos supor que o curso fosse presencial, você ia utilizar nosso material, nosso forno, nosso tudo. Aprendeu? Tá, você vai ter um conhecimento que foi passado durante 3 dias de forma presencial. Anotou o que tinha que anotar? Tudo bem. Não anotou? Você vai ter que entrar em contato com a gente ia ter que combinar horários para mentorias para aí você esclarecer novamente as ideias. E caso você perca aquelas anotações, e aí? E você ia sair daqui com o conhecimento, só que sem nenhum material para trabalhar, que é o que acontece com muitas pessoas que fazem curso presencial. Eles encontram lá um ateliê tudo pronto, bonitinho, criam umas peças, opa! Só que quando sai de lá, não tem forno, não aprender a produzir o seu próprio forno, enfim, sai de lá com dúvidas. É porque geralmente também os cursos, ele ensina, por exemplo, fazer essa peça aqui. Então, eu vou sair sabendo essa peça aqui. Não, mas eu não quero fazer essa, eu quero fazer essa ou essa aqui, ó. E aí, como é que você vai fazer? No nosso curso, a gente ensina desde peças de decoração até acessórios, tudo que você precisa, tá? E surgiu dúvida, tem um campo dos comentários também lá, que a gente responde. Fora isso, a gente tem um grupo no máximo de 5 pessoas para tirar dúvida, fora as aulas extras que a gente grava com o aluno ao vivo, conversando assim para possível esclarecimento e também para ver as peças, como é que tá, como é que não tá, pra gente falar, ó, melhora nisso, melhora naquilo, tá? Então, esse é um curso completo e a gente decidiu fazer ele online por conta de tudo isso que a gente acabou de falar, né, Evandro? Isso. Tá? E a prova disso que a gente tem alunos, tá? Que se deram super bem, já tem peças prontas e igual assim, como se for melhor, eu acho até que se fosse presencial, tá? Porque também tem gente que trabalha, né? E é difícil a pessoa conseguir fazer um curso presencial. Então, a pessoa geralmente que trabalha, ela vai estudar à noite o curso, ela vai assistir as aulas à noite, ou no final de semana, tá? Ou de madrugada. Então, aí, dessa forma, você pode assistir no horário e no dia que você quiser, né? E eu sei que às vezes a pessoa fica assim, não, Gisele, mas eu nunca trabalhei com vidro, eu não tenho nada para começar. Mesmo assim, eu consigo fazer o curso, né, Evandro? E assim, pessoal, a gente está falando aqui por experiência própria, com trabalho com o público, seja presencial e online. Qualquer pessoa tem a capacidade, a facilidade de começar mesmo sem ter nenhum material. Porque, por exemplo, vamos supor que você entrou no curso, você não tem nada, nem um cortador, nada. Você já vai ter acesso às aulas de criação para a criação da mufla. Para quê? Para que já de imediato você possa começar a produzir a sua própria ferramenta, a ferramenta principal para você poder derreter o vidro. Se você já aprendendo logo de cara a produzir essa ferramenta, você já não precisa se preocupar com a aquisição dela. Ou melhor, você já produz uma para você e uma para venda ou algumas para venda. Dessa forma, você vendendo, você já consegue adquirir os outros materiais. Então, pessoal, o curso todo ele foi pensado para, primeiro, você começar com o pouco que você tem. Segundo, você começar investindo o mínimo possível. Tanto que, como a gente falou aqui, você vai precisar de basicamente 3 ferramentas e uma quarta. As 3 ferramentas são cortador de vidro, o alicate, a mufla ou forno para alta temperatura. E a quarta, caso você queira trabalhar com a garrafa de vidro, o cortador de garrafas. Só com essas 3/4 ferramentas você já consegue iniciar facilmente na vidrofusão. E, gente, se você quiser saber mais detalhes, todos os módulos e o que você vai aprender em cada módulo, se você quiser saber as garantias, se você quer saber tudo que o curso te oferece, nós vamos deixar aqui embaixo um link, que você vai clicar no link e vai assistir um vídeo onde a gente vai falar todas essas informações, né, que eu acabei de falar. Cada módulo, o que tem cada módulo, o que você vai aprender no curso todo, porque esse curso é um curso completo, a gente vai falar de molde, muita coisa. Então, clica no link aqui embaixo e assista o vídeo para ter todas essas informações, tá? Lembrando que, gente, a gente não vai ficar o mês inteiro com as inscrições abertas, tá?
Se você quer realmente aprender como faturar R$ 3.000 ou mais com artesanato em garrafa de vidro, clica e se inscreve rapidamente, porque também a gente não deixa muita gente, não fica assim com muito número de vagas, porque a gente dá atenção exclusiva, e quando eu digo é exclusiva para cada aluno, tá bom? Então não demora, senão você vai ficar para fora dessa turma. Bom, e aqui a gente chega ao final de mais um vídeo. Obrigado pela presença de todos. Aqui quem falou foi Evandro Damasceno. E aqui Gisele Rosa, grande beijo e até mais. Valeu.